Não tenta mudar de assunto agora. Você quase conseguiu. Obrigado. Bom isso. Obrigado. Não é nada. Não é nada. Oi, gente. A partir de agora, a gente vai trabalhar os conceitos químicos, os conceitos de química, para tentar explicar vários fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Bom dia, meu sexto ano. Estou de volta. E a gente hoje vai começar misturas. Vale lembrar que a mistura é uma composição de solvente mais soluto, será igual à solução ou à mistura. A mistura pode ser dividida em dois tipos. A gente vai ter a homogênea e a heterogênea. Esse tipo de mistura a gente vai conseguir identificar e classificar apenas olhando, observando. Então, o solvente é aquilo que está maior quantidade e o soluto é aquilo que será misturado. Então, se eu pegar um exemplo da água com uma colherzinha de açúcar, então se a gente mexer, a gente sabe que aquele açúcar ali, ó, vai se diluir. Isso se chama solubilidade. Então, se ele conseguiu dissolver tudo, essa solução você não vai conseguir identificar quem é a água e quem é o açúcar. Então tá bem misturado. Então ela será uma mistura homogênea. Mas se por acaso você colocar muito açúcar, que é o soluto, em grande quantidade, vai ter uma sobrazinha lá no fundo do copo. Então você vai visualizar quem é a água e quem é o açúcar. Então essa mistura será uma mistura heterogênea, ok? As soluções podem ser classificadas como diluída, possui pouco soluto dissolvido em relação à solubilidade do material. Tem solução concentrada, possui pouco soluto dissolvido, mas não chegou ao limite da solubilidade. Já a solução saturada é aquela que dissolve todo o soluto possível e atinge a solubilidade. Qualquer limite que se ultrapasse, todo o material do soluto se torna corpo de fundo, aquele que deixa restozinho no final do recipiente. Chamamos de matéria tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que é o exemplo da madeira, o ferro, o alumínio, água, ar. A matéria pode ser encontrada no estado líquido, gasoso e sólido. O corpo é definido como uma porção limitada da matéria, e o corpo trabalhado se torna um objeto. Diferença de massa e volume. Massa é uma propriedade que indica a quantidade da matéria. Já o volume indica o espaço ocupado por um corpo. A gente pode estudar o fenômeno químico e o fenômeno físico. Então, toda transformação ou fenômeno físico é aquele onde o material permanece o mesmo. Se a gente pegar um copo de água, e colocar no congelador, vai ter um fenômeno no qual ele vai se transformar da água líquida para a água sólida. Mas deixou de ser água? Não, permanece água, porém uma água congelada. Então, mas o fenômeno químico é diferente, é quando a gente consegue fazer um tipo de mistura que mude o composto. Então, se eu pegar a água e misturar com café, tem como ele se tornar água novamente? Não. Então, isso é um fenômeno químico. Se você pega um material e ele permanece o mesmo, será um fenômeno físico. Se você pega esse material e transforma ele em outra coisa, ele não consegue voltar à mesma origem, ele vai ser um fenômeno químico. Vamos para outro exemplo? Vamos agora para uma experiência para você identificar se o fenômeno é físico ou se o fenômeno é químico. Peguei aqui, ó, uma folhinha de guardanapo. Vamos lá para a folhinha de guardanapo. Agora vamos fazer o fenômeno físico. Então, a folhinha de guardanapozinho aqui, se eu por acaso amassar, em vez de uma folha de guardanapo, eu tenho uma bolinha de guardanapo. Mas eu consigo voltar à parte original, como ele era antes? Posso, só é, ó, desdobrar. Opa!
voltou a ser folha de guardanapo. Mas se ele for uma substância ou um fenômeno químico, será uma modificação que não tem como voltar a ser uma folha de guardanapo. O que seria isso? Se eu, por acaso, queimasse a folha de guardanapo. Opa, opa, ao fogo, ao fogo, ao fogo, ao fogo. Não faça isso em casa. Então, vamos lá, ó. Não façam isso em casa, tá bom? Olha, até a cachorra se agitou. Então, o que era uma folhinha de guardanapo agora são cinzas e não tem como voltar ao estado anterior. Gostaram da experiência? Entenderam qual é a diferença de fenômeno químico para o fenômeno físico? O fenômeno físico volta à origem, o fenômeno químico não volta, ok? Gostaram da dica de hoje? Tchau, gente, tô morrendo de saudade.